você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12. Mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. Dia 17 de junho, começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o economista Rafael Pisa, especialista em tributos. Fique conosco. Quero falar sobre um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ainda que seja específico para o Estado de São Paulo, vale a menção como um alerta, pois muitas vezes esses projetos de lei de um determinado Estado são aproveitados, migram ou são copiados em outras unidades da Federação, e até mesmo pelo governo federal ou mesmo pela administração pública municipal. Esse projeto de lei, o de número 253 de 2017, ele trata inicialmente sobre o parcelamento e pagamento, o tratamento em relação ao IPVA. Mas também traz em seu bojo algumas normas, alterando normas sobre o processo administrativo tributário. A finalidade principal aqui, é fácil de identificar isso numa leitura rápida do próprio projeto de lei, é reduzir à metade a quantidade de processos administrativos tributários em curso no Tribunal de Impostos e Taxas. O Tribunal de Impostos e Taxas, TIT, aqui no estado de São Paulo, ele é um tribunal, é um colegiado paritário, ou seja, que conta com representantes fazendários e representantes também da iniciativa privada, que vão julgar em segunda instância administrativa recursos dos contribuintes, autos de infração, esse tipo de procedimento, antes até e para evitar que se tenha que ir, muitas vezes, ao Poder Judiciário. Acontece que agora, pelos termos do projeto de lei, ainda projeto, para se poder ter acesso a esse Tribunal de Impostos e Taxas, haverá um valor de alçada de 35 mil UFESPs. Significa que para que um recurso do contribuinte possa chegar ao Tribunal de Impostos e Taxas, ele terá que ter um valor próximo de 900 mil reais. Em outras palavras, esse tipo de medida inibe, inviabiliza o acesso do empresário da micro e da pequena empresa a esse colegiado, ao Tribunal de Impostos e Taxas. Fará com que aumente ainda mais a demanda de processos no âmbito do judiciário e impede esse tratamento diferenciado constitucional, que prevê, além de um tratamento diferenciado à micro e à pequena empresa, também assegura o direito de defesa, o duplo grau de jurisdição e o recurso e análise de recurso através de um colegiado. Portanto, estamos aqui atentos, examinando, também fazendo as nossas críticas a essa parte do projeto de lei 253 do Estado de São Paulo, para que não só não cerceie o direito de defesa do contribuinte paulista, mas que também não vá servir de mau exemplo a outras unidades da Federação. Conhecida como o lugar habitado mais quente do mundo, Dalol, cidade situada no deserto de Danakil, na parte oriental da Etiópia, chega a registrar médias de temperatura máxima acima dos 41 graus Celsius. Isso se deve também à proximidade com o vulcão Dalol, onde as temperaturas diurnas chegam a 60 graus. Lá, formações de minerais saem literalmente das entranhas da Terra. Essa, você sabia? PIB. Dia 1º de junho saiu o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto.
Mede-se quanto foi produzido em bens e serviços durante um período de tempo. Normalmente o PIB é medido a cada trimestre, a cada 3 meses. Se você tirar o desempenho da agricultura e da mineração, a economia ainda está andando para trás. Isso é um sinal claro de que você tem que mudar a política econômica. A política econômica, esse governo já está aqui há quase 1 ano e não conseguiu ainda dar o push necessário para crescer. Então tem que começar a focar. Qualidade do ajuste fiscal. Você cortou gastos, mas aumentou a folha de salários. Está se focando só na reforma trabalhista. Mas existem outras reformas que são importantes, como a reforma administrativa, a maneira de funcionar do Estado, a reforma do judiciário para dar mais eficiência. Nós temos um judiciário caro e pouco eficiente. Nós podíamos fazer também uma reforma burocrática, há muita burocracia, uma reforma tributária, uma reforma fiscal. Então, daria para abranger um pouquinho mais. E terceiro e mais importante é a reforma financeira. Não é possível o país viver com os níveis de inadimplência que está vivendo. Desse jeito, vai ser muito difícil ele voltar a crescer para valer. É isso. Considerado um dos escultores mais importantes do país, Vitor Brecheret tem seu trabalho exposto na Dan Galeria, que recebe até o dia 10 de julho a exposição Brecheret, Encantamento e Força. A mostra inclui 46 obras, entre desenhos e esculturas, que traçam um panorama completo da produção do artista. A Dan Galeria fica na Rua Estados Unidos, número 1638. Visite! Quando indicado pelo engenheiro especializado em segurança do trabalho, o empresário ele deve fornecer aos seus funcionários, na medida da necessidade, EPIs, equipamentos de proteção individual. E não basta que o empresário forneça esses equipamentos, ele deve obrigar o funcionário a utilizar esses equipamentos. Ou seja, ele deve fornecer, pegar um recibo que ele está fornecendo e no próprio contrato de trabalho deve ter a previsão da obrigatoriedade do funcionário ao uso, então, desse EPI, desse equipamento, que é para a proteção do próprio funcionário. E, eventualmente, a não utilização desse equipamento pelo funcionário pode desencadear medidas de advertência, suspensão e, em casos graves e reiterados, até mesmo a demissão por justa causa do funcionário. Ou seja, não basta que o empresário forneça, ele deve fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção ao seu funcionário, dando inclusive medidas de advertência. Entrevista da semana. Hoje, o Rafael Toledo Pisa, que é advogado e professor, vai falar como era a tributação até pouco tempo atrás, como o fisco está encarando hoje e a reforma tributária. É um prazer tê-lo conosco. Cury, o prazer é meu. Aproveito para cumprimentar os telespectadores também. O que mudou de pouco tempo para cá na visão do fisco? Onde fica o planejamento tributário? Eu acho que a primeira questão que é relevante é a gente entender o que é planejamento tributário. Planejamento tributário é a atividade lícita, claro, que nós temos para supressão, para a economia tributária. O que a gente tem visto no passado e o que a gente verifica no presente? No passado, a gente sempre teve a lógica de que tudo aquilo que não era proibido era permitido. Hoje, obviamente... Só interrompendo, o que não estava explicitado na legislação Perfeito. Era permitido, é isso? Sim. Ok. Sim, e hoje? Sempre... Hoje, as questões são mais complexas do que isso. O que a gente tem verificado na realidade
é que existe uma preocupação de nós que trabalhamos com planejamento tributário com questões morais. Isto se dá muito por uma evolução da legislação internacional que a gente tem visto e que o fisco tem acompanhado. No passado, pela lógica de aquilo que não estava previsto na legislação era permitido, eu fazia qualquer operação, desde que eu tivesse uma previsão expressa na lei. Agora, o responsável pelo planejamento, ele tem que observar a legislação, mas ele tem que verificar se existe um propósito negocial nas suas atividades. Se não houver o propósito negocial nas suas atividades, o fisco eventualmente vai autuar. O que é o propósito negocial, mais claramente falando? É um sentido do negócio, é um sentido de business, sentido de produção, de serviço ou de produto, que não seja unicamente uma operação societária visando exclusivamente o planejamento. O fisco, ele está pautado não só por aquilo que é lícito, mas por aquilo que é moral. E a experiência internacional, ela tem demonstrado que algumas empresas foram prejudicadas no mercado, algumas pessoas deixaram de consumir determinados bens. Por quê? Porque elas estavam operando, mesmo que de forma legal, mas elas estavam operando de forma ilegítima ou imoral. É aquilo que é legal, mas não é aceito segundo os pressupostos nossos de moralidade. O princípio da tributação tem que ser o Estado que vai tributar o contribuinte que vai pagar os seus impostos numa relação fair, numa relação de igualdade de condições. Quando se entra no aspecto daquilo que não está escrito na legislação, nós não estamos entrando numa área subjetiva e numa área que depende da interpretação de cada um ou não? Cury, posso falar que não. O princípio da estrita legalidade, que é essa questão que nós temos, que a pessoa ela só pode ser obrigada a pagar um tributo desde que esteja previsto em lei, ele continua vigorando. Mas a legislação fiscal e as obrigações que você tem em relação ao fisco, elas estão evoluindo no sentido de verificar possíveis planejamentos que não tenham esse propósito negocial. Você está falando de fraude ou você está falando de uma empresa que existe, que tem as suas atividades normais e que fez um planejamento que é permitido em lei e aí ele é punido, ou não? Exato. Eu posso até dar um exemplo mais claro. Imagina que você tem uma empresa que ela é a controladora. Tá. E embaixo você tem uma subsidiária. Sim. O que é normal, eventualmente, se você tiver uma incorporação? Incorporação, aquela operação que a empresa que está em cima, ela vai abarcar o patrimônio da empresa que está embaixo. Sim. Correto? É normal que a controladora ela adquira os bens da empresa menor. Ou a gente pode pensar na matriz ativo em relação e passivo. Ativos passivos. Sim. Certo? Só que o que acontece? A legislação, até um bom tempo, não tinha nenhuma previsão expressa sobre isso. Eventualmente, você tem uma empresa que é a controlada, que ela tem prejuízo fiscal. E ela poderia usufruir desse prejuízo fiscal para deixar de pagar tributo no futuro. Existe uma operação que é a chamada incorporação reversa, em que você tem uma empresa que está embaixo, que ela incorpora a sua controladora, visando única e exclusivamente a economia tributária. Do ponto de vista societário, não existe nenhum impedimento para esse tipo de operação. Do ponto de vista tributário, até o que a gente tinha na legislação, você não tem uma impossibilidade de fazer uma incorporação reversa. E o que a gente tem visto de posicionamento do fisco? Que o fisco tem autuado eventos do passado.
Se eu fosse falar isso na década de 90, todo mundo fazia esse tipo de procedimento. Hoje em dia você tem uma série de restrições. A possibilidade do fisco te autuar, ela é elevada. Ou seja, mesmo sendo empresas separadas do mesmo grupo, se um incorporar o outro, dependendo da forma que incorpora, ele deixa de ser moral ou é moral. E aí é multado ou não. É que o propósito negocial, você carece de um propósito negocial. A sua operação societária, ela só tem um sentido do quê? De você economizar tributo. E é isso que a autoridade fiscal tem repreendido. Como é que se faz essa avaliação? Se é negociar ou não? Por exemplo, essa empresa que tinha um prejuízo foi incorporada por outra e teve uma economia fiscal, tributária. Perfeito. Aí vem o fisco e diz, não, você fez isso só para economizar imposto. Agora, essa empresa, quando tomou essa atitude, talvez tenha vários outros fatores que não foram divulgados até por questões estratégicas de cada empresa, e nós estamos no imponderável da avaliação de um terceiro. Perfeito. Isso é assim que está ocorrendo? Nós temos uma área cinzenta nesse caso. Sim. O que você pode fazer é apresentar o maior número de argumentos que favoreçam que você tenha um propósito negocial nas suas atividades. Mas isso não vai garantir que a autoridade fiscal te autue, mas vai facilitar que você defenda essa atuação através dos meios judiciais. Sim. Bom, já que nós estamos falando de tributo, está em pauta no presente momento a reforma tributária. Perfeito. Com a tua avaliação da reforma tributária. Nós da área tributária temos um certo medo sobre reforma tributária, porque o que a gente verifica na prática é que sempre há uma elevação da carga tributária. No entanto, a proposta tem alguns pontos interessantes. Posso citar para você, Cury, a questão, por exemplo, da supressão de alguns tributos. A gente sabe que a gente tem uma quantidade absurda de obrigações tributárias. Então tem o ICMS, tem o IPI, tem PIS, tem COFINS. Tá? A reforma tributária, uma das propostas, ela propõe a supressão de tributos como ICMS, IPI, PIS e COFINS e cria um imposto sobre valor adicionado. Ela é uma tributação mais justa, por quê? Porque cada parte da cadeia vai pagar o imposto sobre aquilo que ela adicionar de valor em relação ao seu produto. Uhum. Tem mais coisas nessa reforma? Tem mais coisas nessa reforma. Além do imposto sobre valor adicionado, nós temos a proposta de um tributo sobre as movimentações financeiras e o tributo seletivo. Sobre fumo, bebida, seletivo enfim. Sobre fumo, bebida e outros, e aquilo que pode eventualmente gerar uma perda para o bem-estar social. Ou seja, mas se a gente fizer um frigir dos ovos, quebrar esses ovos na frigideira, no fundo é aumento de imposto. É isso? Essa é a maior preocupação. Essa é a maior preocupação. O fisco ele tem conseguido medir constantemente o seu nível de carga tributária. Então, existem projeções em relação ao que a gente imagina que seja essa nova carga. Eu não vejo o governo perdendo nessa situação. Ou seja, a sociedade, mais uma vez, pagando aumento de carga tributária. Possivelmente. Sim, claro. Possivelmente, se o Congresso aprovar, se for sancionado, enfim, tem várias etapas nesse processo. Muito bem. Além disso, como é que você vê hoje o emaranhado tributário do Brasil? Complexo até, acho que é por isso que eu tenho emprego aqui. A gente tem esse emaranhado, essa dificuldade que acaba prejudicando as empresas aqui do Brasil. A gente sabe que o custo do Brasil ele é muito elevado.
As empresas gastam horas e horas. Eu trabalho numa seguradora internacional e a gente tem esse estudo comparado em relação à quantidade de horas que eu gasto com obrigações fiscais, ou seja, quantidade de horas que eu gasto de um profissional trabalhando no cumprimento de pagar imposto. E a gente, infelizmente, ganha de lavada de outros países. Então, nós gastamos muito mais horas para cumprimento desse emaranhado de obrigações do que nós temos em outros países. Rafael Pisa, quero agradecer muito a sua participação e tomara que todos tenham entendido as mudanças que ocorreram de um Brasil novo, de um Brasil que vem evoluindo e que vai continuar evoluindo, se Deus quiser. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12. Mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SINP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história.